passaremos imediatamente à próxima mesa, no qual eu convido o Dr. Sandro de Freitas Junqueira, da Universidade de Caxias do Sul. Ele é administrador hospitalar graduado pela Universidade do Vale dos Rio Sinos, Unicinos, e é diretor-geral do Hospital Geral de Caxias do Sul, um dos hospitais que vem mais crescendo nos últimos anos aqui dentro do Rio Grande do Sul, e ele apresenta a rede serrana de hospitais, né, e membro da diretoria do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul. O Sr. Sandro, então, ele abordará o assunto de como foram supridas as demandas materiais e de organização em seu hospital durante a pandemia, que foi um dos grandes problemas que nós tivemos. Obrigado, professor Sandro, pela participação. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao presidente José Roberto pelo convite, a todos que estão nos assistindo. Nós somos o Hospital Geral de Caxias do Sul, hospital 100% SUS, que teve um trabalho importante aí na área do tratamento do Covid, e a gente fica muito honrado aí poder participar desse simpósio, levando aí conhecimento e as nossas experiências. Eu vou coordenar a mesa, então, como disse o presidente, como foram supridas as demandas de materiais e de organização em seu hospital durante a pandemia. Temos como debatedor o doutor Estênio Gomes da Silveira, médico graduado pela UFRN, especialização em bioquímica pela Universidade Federal de Pernambuco. Também temos que vai apresentar a experiência do Hospital de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, Dr. José Roberto Ferronato, médico graduado em medicina pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E também teremos a experiência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás, Dr. José Garcia Neto, graduado pela Universidade Federal de Goiás, especialização em residência médica em cirurgia cardiovascular. Então, acho que é importante colocar a todos aí que o Hospital Geral ele é do estado do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, atende a mais de 1 milhão de habitantes e tem um papel fundamental aí na pandemia, como eu falei. Quando se fala das demandas para o Covid, aqui no Sul, o que mais impactou no nosso hospital foi a possibilidade de falta de materiais e também a falta de leitos hospitalares. Nós conseguimos, em poucos meses, criar 38 leitos de terapia intensiva aqui para a Serra Gaúcha, só o Hospital Geral, fora todos os hospitais aqui da nossa região. E também, eu sempre digo que quando nós estávamos ali num cenário de ansiedade, com a falta de materiais, nós tivemos o apoio da comunidade. Eu acho que isso é um diferencial que houve em todos os hospitais, e aqui na Serra não foi diferente, onde a comunidade doou vários materiais, paramentos, equipamentos que puderam ajudar na pandemia. E salientar também que o Hospital Geral é mantido pela Universidade de Caxias do Sul, onde a gente teve a honra de criar um respirador, o respirador que naquele momento era o grande problema dos hospitais, a falta de respiradores. A nossa universidade, em conjunto com diversos empresários da nossa cidade, de Caxias do Sul, criamos um respirador que ajudou nesse combate à pandemia. Obviamente, no início dela, a falta de equipamentos era o grande problema. Então, de imediato, mantendo o nosso cronograma, vou passar a palavra ao Dr. José Roberto Ferraro, para que possa contar um pouquinho a sua experiência no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. Doutor José Roberto, o senhor. Bem, muito obrigado. Boa tarde a todos que nos veem aqui nessa sala e também do YouTube. Eu queria inicialmente agradecer o convite para participar desse importante seminário e parabenizar a Abraoe por ter escolhido esse tema e para demonstrar o que foi essa pandemia para os hospitais de ensino, que são muito importantes para a nação brasileira. São 2,8%, como o Zé Geraldo falou,
mas que tem uma produção assistencial, de produção de conhecimento e de formação de recursos humanos muito importante. Eu vou iniciar a minha apresentação aqui. Espero que todos estejam vendo. Então, novamente, agradecer a Abraue pelo convite, né? A nossa mesa, embora muitos já foram falados do mesmo tema, mas como foram supridas as demandas materiais e organização em seu hospital durante a pandemia, né? Isso realmente foi muito impactante, porque a pandemia chegou com a velocidade que chegou, e eu vou apresentar aqui como nós aqui do Hospital São Paulo, um hospital grande aqui da região da cidade de São Paulo, com pronto-socorro aberto, com uma importância local muito grande, né? Então, nós vamos falar um pouco do que aconteceu com as estruturas, com os insumos, com os recursos humanos já falados aí em outras mesas, e com a equipe multiprofissional muito importante, né? Multiprofissional, não só da área da saúde, mas os engenheiros clínicos, os engenheiros, enfim, toda a hospitalidade, toda a área administrativa, o pessoal de limpeza, que foi muito importante no enfrentamento desta pandemia. Aqui eu tenho como que nós aqui, né, depois de refletir um pouco sobre a pandemia, como nós nos comportamos aqui numa linha do tempo. Você veja que desde janeiro de 2020, nem o carnaval tinha acontecido ainda, nós, no dia 16, fizemos a primeira reunião de planejamento, porque nós já estávamos motivados por comunicados do mundo inteiro, né? A gente sentia isso na Europa, alguns achavam que não ia chegar, mas o Ministério da Saúde já nos alertou sobre a pandemia. E em janeiro já fizemos as primeiras reuniões e montamos um comitê, foi a primeira reunião do comitê, dia 6 de janeiro. No dia 26 de janeiro, o primeiro caso suspeito, e já em março, a primeira internação com um caso confirmado. Então, toda a estrutura começa a se modificar de uma maneira rápida, foi muito rápido, suspendendo as internações que puderam ser suspensas. Nós não suspendemos nenhuma internação oncológica, nem que tinha risco de vida, isso foi comunicado a todos. Suspendemos as cirurgias eletivas, sim, as internações eletivas, houve sofrimento também para o ensino da residência, como já foi dito aqui em outras mesas. E notem, nós temos 91 programas de residência médica, com 1.200 residentes, mais 450 residentes multiprofissionais, sofreram no aprendizado, mas se envolveram, a quem eu agradeço, se envolveram intensamente no enfrentamento, né? Começamos a montar estruturas de atendimento na unidade de problemas respiratórios no pronto-socorro, criamos sala laranja e sala vermelha no pronto-socorro, para enquanto o diagnóstico não era confirmado, eles ficassem com segurança no pronto-socorro, sem confundir com os não-Covid, né? E aqui eu quero fazer um agradecimento à professora Nancy, que deu a excelente palestra de início, que o laboratório da professora Nancy nos dava o diagnóstico, confirmando ou não, em 6 a 8 horas, o que foi muito importante para nós conseguirmos manter as nossas coortes aqui no hospital, né? Transformamos unidades de especialidades em leitos COVID, aglutinamos especialidades e ampliamos as unidades de terapia intensiva, transformando unidades de enfermaria em UTI. E estávamos até em junho, achando que as coisas iam diminuir, quando mal sabíamos todos nós que, naquela ocasião, a coisa ia ficar pior com a segunda onda. Também fizemos um esforço enorme
de treinamento de todas as equipes, de alunos, de residentes, de funcionários. Treinamos a CCH, queria parabenizar aqui a CCH do Hospital São Paulo, Hospital de Ensino da Unifesp, treinamos mais de 1.600 pessoas, de tudo e de todos os protocolos, como pôr a máscara, como tirar a máscara, como já foi dito, como colocar e retirar o avental. Produzimos até um videozinho nas redes sociais, ensinando e aprendendo também a utilização da EPI, dos EPIs, e, como já foi dito, o desenvolvimento de projetos científicos enorme, né? Um crescimento enorme das pesquisas em Covid aqui no nosso hospital e também mantendo as outras pesquisas. Nós tivemos um crescimento de leito de UTI, que se expressa nesse gráfico em 2 momentos, né? Mais ou menos configurando aí as 2 ondas de crescimento, e também dos leitos de enfermaria, aqui aglutinando, como já disse, especialidades, né? A gastro se uniu com a gineco, a plástica se uniu com a vascular, e etc., e com todo mundo colaborando. E no pronto-socorro, como já foi dito, várias especialidades, vários programas de residência médica, preocupados, mas se uniram e fortaleceram os plantões para que a gente diuturnamente pudesse atender todas as síndromes respiratórias e aqueles que eram mais graves na internação. Esta foi uma decisão muito importante para o Hospital São Paulo, porque nós poderíamos nos classificar perante a Secretaria Estadual de Saúde como um desses 4 hospitais: hospital exclusivamente de Covid, hospital não Covid, hospital preferentemente não Covid, mas nós nos classificamos em hospital de atendimento preferencialmente Covid. Ou seja, nós não fechamos as portas para as outras patologias, o que trouxe uma tarefa adicional para nós, porque precisamos criar coortes: enfermaria Covid, enfermaria não Covid, UTI Covid, UTI não Covid, pronto-socorro ala de Covid, pronto-socorro em ala de não Covid, o que trouxe um esforço enorme de todas as equipes, com seus fluxos, com as novas instruções normativas de como deveríamos nos comportar, a divisão de EPIs. Então, isso trouxe um certo sacrifício para o hospital, mas nós achamos que tomamos a conduta correta, porque o nosso ambulatório é muito grande, os nossos pacientes oncológicos é muito grande. Como já disse, o nosso pronto-socorro de porta aberta não poderia agora, num momento como esse, também não olhar as outras patologias. Então, criamos todas essas unidades, como nós já dissemos anteriormente. Verificamos toda a estrutura de ar-condicionado, foi muito interessante as primeiras reuniões, uma interação dos engenheiros da engenharia clínica com os professores, com o pessoal da CCH, revendo o ar-condicionado e os seus filtros, aquisição de materiais e medicamentos. No setor de compras, a gente criou uma equipe específica para comprar material e medicamentos só para Covid, acompanhamento de todos os dados epidemiológicos diuturnamente, para nos adaptarmos e modificarmos a estrutura à medida que a pandemia crescia e cresceu, e a gente se adaptou, e busca constante de espaço nas unidades para que não houvesse a contaminação dos doentes não Covid por os doentes que suspeitamente ou confirmadamente tinham Covid. A criação de UTIs, e aqui a grande problemática, não só da estrutura, né? Como se dizia no início, respirador, mas uma UTI não se faz só de respirador, tem os profissionais de saúde, e conseguir os intensivistas, os fisioterapeutas, os psicólogos, os enfermeiros e auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, não foi simples. Então, o nosso cenário era de temor, de abastecimento de EPI, todo mundo se lembra disso,
não tinha EPI no mercado, era muito caro. Os casos, contaminação de outros casos fora das cortes, a insegurança dos profissionais que atuam no hospital de adquirir a doença. Naquela ocasião não tinha vacina como temos hoje, nós não tínhamos sido vacinados ainda, e o aumento do afastamento, como também já foi comentado. Então, foi muito angustiante esse cenário, a gente precisava de mais profissionais para essas áreas, criação de novas unidades e novos equipamentos, né? Bom, criamos aqui cartazes, isso foi em janeiro, está todo mundo sem máscara, porque era janeiro, mas já estávamos ensinando a população e a nossa comunidade com o Covid, a nossa população orientando, a CCIH testando EPIs, porque recebemos muitas doações e eles precisavam ser testados se estavam condizentes para a utilização clínica. Aqui são exemplos dos treinamentos dos mais de 1.600 participantes, são 2 professores aqui da nossa universidade, o professor Arnaldo, o professor Eduardo, que ensinavam diuturnamente residentes, professores, funcionários de todas as áreas para o enfrentamento da pandemia. Rapidamente montamos um comitê de toda a diretoria do hospital, CCH, lideranças médicas, a escola de medicina, a escola de enfermagem, engenharia, gerência de hospitalidade, odontologia, serviço social, recursos humanos, enfim, todo mundo do hospital, todas as áreas do hospital envolvido em reuniões semanais, quando que não diárias, para o enfrentamento e tomada de decisão a melhor possível, dia após dia. A própria universidade também criou um comitê de enfrentamento, onde o hospital participou e a universidade se preocupando também com outros campi, que não os campos da área da saúde. Então, como eu disse anteriormente, criamos vídeos que estão disponíveis ainda sobre orientação. A professora Flávia, que coordena a UTI, Flávia Machado, que coordena algumas UTIs aqui do hospital, produziu esses vídeos que ajudaram a todos os nossos profissionais a como usar corretamente os EPIs. Como disse, esses aqui são números de 2020 até setembro de 2021, o hospital não parou com as outras atividades, né? Nós, nesse período aqui, de mais de 1 ano e meio, nós fizemos mais de 16 mil cirurgias, internações cirúrgicas, internações obstétricas, clínicas, psiquiátricas e pediátricas nesse período. E também uma alta produção, mesmo reduzindo, uma alta produção ambulatorial, porque utilizando também teleconsulta, como a professora Natine disse no início do nosso dia aqui, do nosso seminário. Especificamente de conduta específica de Covid e do nosso hospital, fizemos quase 27 mil atendimentos, com 2.700 internações, com mais de 22 mil exames realizados para diagnosticar ou não Covid no nosso hospital. Tivemos, felizmente, 1.911 altas, a gente considera como vidas salvas, né? Altas, um esforço enorme, e participamos ativamente da vacinação do nosso pessoal. Vacinamos, o hospital vacinou, a escola de medicina e a escola de enfermagem ajudou, os alunos, o voluntariado dos alunos participando da vacinação de todos nós aqui, primeira e segunda dose, com apoio das secretarias municipal e estadual de saúde. Criamos 56 indicadores só para acompanhamento de Covid, de todos os aspectos. A cada hora nós acompanhávamos isto para nos apoiar na tomada de decisão. Recebemos muito apoio, muito apoio. Foi possível criar unidades porque a sociedade civil se mobilizou e a gente conseguiu criar, no Hospital São Paulo, como já disse, muitos leitos de UTI para Covid.
sem abandonar os leitos não Covid. Esses números que eu mostrei, o gráfico que eu mostrei anteriormente, era para UTI de Covid, né? E nós estávamos estressados com essa quantidade de leitos de ocupação de UTI, não Covid também, porque nós estávamos no limite dos 100%, mas, felizmente, nenhum doente ficou sem assistência de terapia intensiva. Foram investidos em infraestrutura mais de 18 milhões de reais em nossos equipamentos. As nossas equipes, como eu já disse, trabalharam diuturnamente. Muitas vezes nós ligávamos para a engenharia clínica: olha, precisa montar uma UTI até amanhã. Então, eles trabalhavam de noite, montando painéis, etc. Eu sei que todos tiveram esse mesmo comportamento, todos os hospitais dos senhores, nós também tivemos, e eu deixo aqui o meu agradecimento a toda a nossa equipe, um esforço incondicional de todo mundo, e diuturno, com medo, todo mundo estressado, mas ajudando ao enfrentamento. Recebemos e compramos equipamentos com recursos variados, e muitos com doação. Recebemos também da Secretaria do Estado da Saúde equipamentos que vieram, inclusive, escoltados. Esses aqui são esses números, como a sociedade se mobilizou, principalmente na primeira fase, na primeira onda, não tanto na segunda, mas nós recebemos mais de 15 milhões de crédito em conta corrente, que compramos medicamentos, EPIs e insumos, 34 milhões em materiais e medicamentos e emendas parlamentares específicas de mais de 5 milhões. E aqui eu queria deixar para vocês que nós recebemos também outras coisas que não expressas aqui. Nós recebemos um pedaço de bolo de madrugada, nós recebemos um pedaço de pizza de madrugada para os nossos plantonistas, que ali não alimentava o corpo, mas alimentava muito mais a alma de todo mundo que estava estressado, mas atendendo a nossa população. A quem eu agradeço a todo o esforço da comunidade aqui de São Paulo, da Grande São Paulo. Esses são os nossos números de suprimentos. Hoje nós temos um consumo diário de 40 mil luvas, 10 mil consumo diário de máscara, não existia isso, 3.300 consumo diário de avental, também não existia isso. Se vocês olharem isso daqui, os 3 primeiros itens, avental, luva e máscara, aqui no Hospital São Paulo, em 2020, nós gastamos 16 milhões de reais. Em 2019, tínhamos gasto 2,2 milhões de reais. Então, um incremento enorme, não só pelo consumo, mas no início também pelo preço que enfrentamos. Um aumento de 720% no consumo e de 11.000% no custo. Então, o que fez com que o hospital gastasse 30 milhões a mais do que em 2019, que foi suportado fundamentalmente por doações e alguns programas do Ministério da Saúde e da Secretaria, pressionando demais a sustentabilidade do nosso hospital. Do ponto de vista de RH, precisamos contratar via CLT, recursos humanos, o próprio hospital, mais de 500 pessoas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e teve momento que estava muito difícil conseguir intensivistas, porque o mercado todo, o setor privado todo demandando intensivistas, foi muito difícil. Conseguimos colaboração de outros profissionais aqui, de outras especialidades, para fazer frente ao atendimento, e também tivemos uma ajuda do MEC, um programa de processo seletivo simplificado de emergência em 170 pessoas, mas que já se encerrou, infelizmente. A própria SPDM, que é mantenedora do hospital, teve seu papel em todo o estado de São Paulo, com vários hospitais, vários leitos, também com todos os sofrimentos. Queria ressaltar a enfermagem com capacitação permanente,
com todas as nossas equipes se envolvendo técnica e humanamente nos nossos corredores. Houve um esforço coletivo aqui das entidades que congregam aqui o Hospital São Paulo, e contamos aí com os doutores do samba, com o pessoal do Tracatrá aqui. Quem conhece a Escola Paulista sabe o que significa o Tracatrá, tudo no sentido de angariar recursos para o Hospital São Paulo enfrentar isto. Então, foi difícil, foi gratificante, muitos sofreram, perdemos, sim, alguns amigos aqui dentro, inclusive, infelizmente, o nosso diretor da Escola Paulista de Medicina, professor Girão, o que foi um trauma muito grande para toda a Escola Paulista de Medicina. Mas eu queria dizer, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos nós aqui do hospital, mas a todos de todos os hospitais de ensino, e que o governo brasileiro, a nação brasileira, tenha atenção na sustentabilidade desses hospitais, porque eles produzem tudo isso que nós estamos falando, produzem conhecimento, produzem informação e recursos humanos que vão alimentar todo o sistema de saúde do país. Desculpem a pressa, é muito difícil falar em 10 minutos o que foi essa pandemia, mas eu me coloco à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Muito obrigado, doutor José Roberto Ferraro. Excelente palestra. Vamos passar de imediato, então, ao doutor José Garcia Neto, que vai falar um pouquinho da experiência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Só tem 10 minutos, doutor. Obrigado. Eu prometo que meus 10 minutos serão um pouco mais curtos que os 10 minutos do professor Ferraro. Vou tentar ser o mais prático, o mais rápido possível, porque a apresentação dele já foi exímia. Foi uma apresentação muito boa e que, se eu pudesse assinar embaixo, ele falou tudo o que aconteceu conosco, eu assinaria e repetiria a mesma palestra. Mas eu, por sorte, preparei alguma coisa um pouco diferente, um pouco mais prática, mais simples e mais rápida, para mostrar para vocês a questão de como reagimos diante da pandemia e, em determinados pontos, como estávamos positivos e, em determinados pontos, por que ficamos negativos. Primeiro, agradecer a Abrauê, é uma honra estar aqui, para mim é um prazer sempre participar dos eventos da Abrauê. Participo desde 2006 dessa empreitada, ou seja, já são 16 anos, e eu fico muito feliz toda vez que tenho a oportunidade de participar desses eventos, que são eventos culturalmente muito importantes para a medicina brasileira, principalmente para a administração hospitalar dos hospitais de ensino e hospitais universitários. Então, é um prazer, Sandro, estar com você aqui. Boa tarde a você, ao professor Ferraro, que é praticamente um exemplo para mim de administração hospitalar desde que conheço esta via de trabalho dentro da área médica, e ao Stênio, que é o professor Stênio, lá do Rio Grande do Norte, que é um companheirão, é um amigão, é praticamente um irmão nosso, que também vem trabalhando conosco há muito tempo dentro da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eu vou, então, começar a compartilhar aqui com vocês, espero fazer tudo certo aqui, porque eu nunca trabalhei com esse sistema aqui, mas vamos ver se dá tudo certo. Vocês estão vendo os slides? Alguém me escuta? Estamos escutando bem? Tudo ok. Tudo ok? Está entrando aí? Então, qualquer coisa, se tiver algum problema na apresentação, por favor, me avisem e eu tento corrigir aqui se houver algum defeito técnico, porque, como eu estou dizendo para vocês, é a primeira vez que eu trabalho com esta plataforma. Geralmente a gente trabalha com outras plataformas aqui em Goiás, mas acredito que vai dar tudo certo, porque nós treinamos várias vezes, para que não houvesse erro. Mas, como sabemos, tudo é muito relativo. Então, nós vamos apresentar um pouco sobre a questão das vidas em jogo que nós tivemos aqui, o impacto da escassez de recursos hospitalares na rede de saúde durante a pandemia Covid-19. Naturalmente, para lembrar vocês, nós somos um hospital universitário federal, ligado à Universidade Federal de Goiás, com coparticipação com a administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares desde 2014, a IBSER. Nós mudamos muito a nossa qualidade de administração desde que essa empresa, essa estatal, foi criada
e deu realmente um avanço muito grande para o nosso hospital, como principalmente no sentido de apoio financeiro e apoio de pessoal, coisa que nós vínhamos sofrendo há muito tempo. O que acontece por ser um hospital, uma administração, uma organização muito complexa, né, onde nós temos várias empresas juntas trabalhando, nós tivemos alterações e dificuldades e deficiências em todas essas áreas, desde a lavanderia, passando pelo nosso restaurante, hotel, farmácia, clínicas, passando pelo nosso estacionamento, que ficou praticamente minúsculo, setores administrativos, as nossas salas de aula, os auditórios, laboratórios, consultórios, enfim, nós vínhamos fazendo uma priorização de transformação, porque nós estávamos exatamente no momento que, por coincidência, alguns acham coincidência, aqueles mais céticos, eu não vou dizer em que área fico, e aqueles mais espiritualizados acreditam que tenha sido um momento vamos ver, de clareamento divino para nós conseguimos, exatamente no ano que a pandemia se instala, inaugurar um bloco de internação de 600 leitos, um bloco novo, um bloco absolutamente e completamente estruturado para fazer uma medicina de alta complexidade e dar assistência às mais altas complicações possíveis dentro da área médica hoje, dentro das possibilidades brasileiras. Isso nos gerou um momento realmente gratificante, porque o nosso hospital, um hospital muito antigo, com mais de 60 anos de existência, com uma estrutura bastante precária, ele não conseguiria, apesar de tudo, no iníciozinho, nós inauguramos o nosso hospital praticamente 3 meses depois do início da pandemia, mas no início ele já nós conseguimos abrir 40 leitos novos, leitos que nós chamávamos de leitos respiratórios, e conseguimos, através da EBSER, o acréscimo de praticamente 100 novos trabalhadores temporários, através desse tipo só que não pelo MEC, como o professor Ferraro colocou, mas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nos deu uma capacitação rápida e forte de gente que fazia praticamente o trabalho de 40 leitos, que eram leitos chamados respiratórios, mas que tinham todas as características de 40 leitos de UTI. Tivemos que, com isso, fechar basicamente 60 leitos cirúrgicos, que foi o grande problema dentro da nossa instalação, principalmente de residência médica, visto que a clínica, eu acredito que, do ponto de vista da pandemia, ela não sofreu tanto na parte de ensino, nem na parte de residências médicas. A parte de ensino sofreu a parte dos funcionários, dos discentes, porque lá ficou por conta da faculdade de medicina resolver quando iriam participar, onde iriam participar e como seriam as aulas. Elas foram suspensas, ficaram geralmente por estudo à distância, né, em EAD, e muito pouca atividade prática, mesmo porque no início sabia-se muito pouco da pandemia, ainda não tínhamos a vacina, e todos muito preocupados. Porém, nós, trabalhadores do hospital, né, professores que trabalhavam no hospital, assim como também todos os técnicos administrativos e os residentes, permanecemos do primeiro dia até hoje sem sair daquela instituição hospitalar, e isso, do ponto de vista cirúrgico, foi um problema, porque realmente diminuímos muito nossas cirurgias eletivas, não a ponto de fechar, como colocou o professor Ferraro, nós continuamos tendo cirurgias eletivas e continuamos tendo a nossa capacidade de tratar todas as doenças que são nos encaminhados, e também com pronto-socorro aberto, continuou aberto, mas, como colocou o professor Ferrari, exatamente tudo isso com grupo de coorte. Eram clínicas com coorte Covid e não Covid, eram UTIs Covid e não Covid, pronto-socorro Covid e não Covid, e isso tudo gerou realmente um impacto muito grande, exatamente do ponto de vista de conseguir pessoal, em primeiro lugar, que eu já disse para vocês que a primeira ação foi da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nos ajudou muito sobre a condição, sobre a administração do general Oswaldo Ferreira e do coronel Eduardo Vieira, né, presidente e vice-presidente, respectivamente, que souberam reagir rapidamente junto com os seus comandados, e o pessoal de diretorias assistenciais, diretoria de ensino, que nos rapidamente responderam com reposição de pessoal temporário e também com aumento de material. O que nós temos de vantagem nisso é que, como nós estamos já prevendo abrir aquele leito, normalmente o nosso hospital faz toda essa análise de dados que vocês estão vendo aí, identificação dos problemas, aumento, a questão de coleta, mas nós, para não haver a falta de material, naturalmente, sempre sabemos que no início do ano nós temos problemas com a questão do orçamento federal. E, normalmente, temos uma dificuldade de compras, de licitação e de aquisição de qualquer tipo de material, pelo menos por 60 dias.
Então, era praxe nossa, e eu já havia estabelecido uma rotina hospitalar nossa dentro da administração, que, considerando que essa falta de material é muito importante, que o excesso de material leva a custos elevados e desgastes necessários, nós mantínhamos uma média de 3 meses. E como haveríamos de abrir esse hospital, esse bloco de internação de 600 leitos novos, nós fizemos uma previsão, uma previsibilidade de mantermos uma reserva de praticamente 6 meses. Então, nós não tivemos problema, e aí entra, mais uma vez, a questão da coincidência, realmente, ou da intervenção divina, para aqueles que sejam religiosos, se sintam à vontade para se colocar em qualquer área, mas foi uma coincidência muito grande, de fato, nós estávamos muito bem equipados nesse momento, e mesmo que nos faltasse investimento naquele momento, nós não teríamos falta de material, visto que nós, no ano anterior, de 2019, fizemos realmente um suporte, um aporte muito grande de material. Isso foi uma salvação e ajudou muito tanto a cidade de Goiânia quanto o estado de Goiás. Naturalmente, tivemos que, ao longo do tempo, então, construir dentro do almoxarifado, dentro da central de material de distribuição e da unidade de consumos, relacionar realmente o que era mais importante comprar, o que era de prioridade máxima, não é? O que era de altíssima necessidade e aquilo que poderia ser deixado para não haver gasto e para que todas as forças fossem induzidas e relacionadas diretamente com aquilo que a pandemia iria nos exigir. Né? E fizemos, então, uma readaptação rapidamente, né, dentro disso. Fizemos a classificação dos materiais, seguimos essas classificações normais que nós temos normalmente, classificação de grupos que se usam entre 10% a 20%, que normalmente são usados em 70% a 80% das atividades do hospital. Dos grupos de 30% a 70% são os itens B, em que apenas 15% a 20% do total é utilizado, e, finalmente, os itens C, que correspondem apenas a 5% a 10% que são utilizados e correspondem a 50% a 70% do que se compra dentro do hospital. Dentro dessa nossa classificação e dentro desse nosso planejamento que havíamos feito no ano anterior, nós passamos um ano de 2019 sem faltas. Tivemos dificuldades, logicamente, naquilo quando inteiramos praticamente esses 6 meses, porque ainda não havia passado a escassez do material, e quando chega por volta de julho, né, nós temos a dificuldade de começar a adquirir luvas, e fizemos o que levou a essa maior dificuldade foi que nós aumentamos nessa taxa, nessa fase, praticamente 250 leitos, único e exclusivamente para a Covid, sendo que desses 250 leitos, 120 eram de UTI. Né? Mas para a cidade de Goiânia e para o estado de Goiás foi um alento muito grande, e isso ajudou muito dentro da nossa capacidade, dentro de uma estrutura nova, e com isso também tivemos um total, então, de 370 temporários que vieram da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, que também se irmanou a nós nessa ajuda, visto que aqui em Goiânia, nós não temos muitos hospitais de grande porte. Esse nosso hospital passou a ser o hospital de maior porte após a sua inauguração, né, sendo que o segundo hospital tinha 500 leitos, um pouco menos do que esse nosso atual, e com esse aumento nós tivemos, então, a capacidade de dar atendimento não só a nós, como também, depois de fazer toda a nossa capacitação de estoques, de consumo e da necessidade de compras, nós fomos chamados, pelo final de 2020, a ajudar a cidade de Manaus. Nós recebemos aqui 90 pacientes de Manaus, que eu gostaria depois de passar um videozinho de 30 segundos para vocês, mas 30 segundos mesmo, cravados, para mostrar como foi esse atendimento, rapidinho, só para mostrar um pouco do nosso hospital também, que é um hospital novo, que nos dá muito orgulho, porque foi construído na nossa administração, foi um hospital que nós devemos exclusivamente à nossa bancada, né, de senadores e deputados, foi inteiramente construído, praticamente 90% com financiamento da bancada e mais ou menos 10% financiamento do Ministério da Educação e Cultura. E, então, nesse momento tão difícil para o Brasil, nós fomos solicitados, né, e nós definimos, em um momento em que aparecia a cepa Delta em Manaus, e que, mais do que nunca, ninguém estava querendo receber aqui. Nós dissemos para a população, fomos chamados a responder, né, principalmente na imprensa, e dissemos que jamais deixaríamos de ajudar Manaus, porque nós tínhamos certeza que, se nós estivéssemos na situação em que eles estavam, também eles nos ajudariam da mesma maneira. Então, é apenas uma questão de bordas que são artificiais, mas somos um povo só, somos brasileiros e todos somos irmãos e tínhamos que ajudar uns aos outros. Muitos pacientes vieram para cá,
ficaram tão felizes que muitos queriam até mudar para cá. E sobre a questão sem nenhum orgulho, e nenhuma excesso de vaidade, não, isso foi muito engraçado, porque eram pessoas muito carentes, que estavam muito necessitadas e que foram muito bem atendidas aqui, principalmente que nós fizemos um trabalho, um esquema para atendimento deles muito especial, assim como também atendíamos Goiânia. Tivemos que explicar que a questão dessa disseminação de cepas não era uma questão de vir gente de Manaus para cá, visto que saiu um voo de Manaus todos os dias para Goiânia, e nesse voo, provavelmente, muitos infectados com essa com essa cepa delta já estavam chegando em Goiânia, já chegavam em Goiânia e viriam sem nenhum tipo de segurança ou de qualquer meio de controle. E que esses pacientes todos viriam muito controlados, retornaram a Manaus, como aconteceu, e retornariam com isolamento total dessa cepa, e o nosso hospital seguramente não foi um fator de transformação ou de aumento de casos em Goiânia, pelo contrário. Então, dentro disso aí, dentro de toda a administração hospitalar, seguimos a classificação dos níveis de atendimento também, do tipo de atendimento, né? O que era... tivemos vários, nós seguimos aqui a XYZ, que é uma que permite o gestor definições dos níveis de atendimento diferenciados, grau de criticidade, enfim, de materiais utilizados, isso tudo nos foi muito útil. Eu só estou colocando isso para dizer para vocês que toda essa questão de organização, de planejamento e de boa estruturação, principalmente do ponto de vista de compras, de almoxarifado, a nossa dificuldade como hospitais federais, até um certo tempo como autarquia, agora já como estatais, com mais facilidade, com mais flexibilidade, com mais agilidade, nós conseguimos ficar muito otimistas durante essa fase. Apesar de tudo, nem um dia dessa pandemia nós nos preocupamos com a nosso possível fracasso, a nossa possível falência diante de uma pandemia. Já tínhamos conhecimento do que poderia acontecer, já passamos por outras situações também de difícil, que não como uma pandemia, né? Ou seja, não como uma infecção que se espalha por todo o planeta, mas com coisas que aconteciam aqui por Goiás que nos deixaram também em situações difíceis, mas que soubemos passar. Soubemos que a dificuldade da matéria-prima era um fator muito importante, gerou aumento, mas essa geração de aumento de gastos veio com o que o professor Ferraro colocou. Nós tivemos apoio, não só da EBSER, que nos deu um apoio financeiro muito grande, como nunca havia dado anteriormente, né? Ela realmente se mobilizou para ajudar todos os seus hospitais. Nosso hospital, como se mobilizou e se disponibilizou a atender pacientes de outras partes do país, principalmente do norte, foi um hospital que ficou sempre também muito bem aquinhoado do ponto de vista de financiamento. Tivemos ajudas financeiras privadas que aqui em Goiás não eram costume, nunca tivemos, de fundações, de famílias especiais, de grandes produtores aqui de Goiás, de bancos, que não sei se nem cabe aqui, mas a Cooperativa de Bancos do Cicobi, a Fundação Flamboyant, enfim, algumas drogarias, uma série, não quero dizer todas aqui, o Ministério Federal do Trabalho, eles nos deram, e uma emenda de 17 milhões foi vinda ao hospital. Então, nós tivemos quase um aporte de 30 milhões a mais do que normalmente viria para a gente ter esse atendimento. Isso fez com que a gente pudesse comprar, não uma grande quantidade de material, mas fez com que nós suportássemos o aumento de até 100% ou 150% em materiais básicos, como foi colocado aí pelo professor Ferraro, que ele colocou com o aumento de luva, aumento de gasto de luva, aumento de gasto com máscaras e, enfim, todo o paramento, a paramentação utilizada nas condições de um hospital. O gasto foi muito, mas o aumento financeiro e a porcentagem de crescimento foi enorme, foi acima do que realmente a gente esperava, dentro da boa vontade de um momento em que todo mundo tinha que ter sido o mundo, eu digo o mundo mesmo, né, em todos os países, inclusive produtores até de matéria-prima ou de matéria manufaturada, que pudessem ter ajudado, e me parece que o comércio, em determinado momento, foi mais importante do que a preocupação com essa situação. Não acredito que estejamos fora da pandemia ainda, mas devemos estar saindo, né? O engraçado é que muita gente, o que nos chamou mais atenção nessa pandemia foi que nós tivemos muito conhecimento médico, muita disputa, tivemos aqui a nossa capacidade de desenvolver alguns respiradores, como foi colocado pelo Dr. Sandro aí anteriormente, desenvolvemos também o RT-LAMP, PCR-RT-LAMP, que é um tipo de diagnóstico que é feito como o PCR-RT,
só que bem mais barato, provavelmente aproximadamente 60% mais barato, isso através da nossa universidade, da nossa faculdade de Química, que junto com todas as faculdades de saúde, como colocou o professor Ferraro, né, a faculdade logicamente, dentro da nossa comunidade aqui, trabalhamos junto, principalmente com o Instituto de Patologia Tropical, Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Nutrição, mas a Faculdade de Química também se instalou junto conosco e fez esse RT-LAMP, que é um diagnóstico que foi, inclusive, feito uma parceria junto com a Universidade de São Paulo, e esse era um diagnóstico muito mais rápido, 45 minutos, e muito mais barato que o RT-PCR de alta sensibilidade. Então, isso resultou para nós uma satisfação também de ver toda a comunidade reagindo de maneira positiva, né? E, logicamente, sofremos com discussões e achamos extremamente hilariante toda a discussão que se instalou do ponto de vista político e do ponto de vista de leigos, debatendo medicina, debatendo ciência, debatendo coisas que a gente realmente ficou um pouco de boca aberta, não acreditávamos que... me levou até a pensar em momentos que eu discuto alguma coisa que é fora da área de medicina, se a gente fala tanta bobagem quanto falam as pessoas que discutiram a pandemia e não tinham nenhuma ligação com a área de saúde ou a área médica, ou, enfim, a área de pesquisa, e isso realmente nos deixa até pensativos, e vieram muitos filósofos e muitos profetas já falando, né, e livros foram lançados rapidamente, falando o mundo pós-pandemia, como será a nova situação, 10 lições para o mundo, enfim, vários gurus que tentaram se aproveitar desse momento, que para nós não foi importante, para nós foi importante essa frase aqui gótica, em que está mal, é ruim para ver, mas faz parte do estilo, em que ela diz que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas elas jamais esquecerão como as fez sentir. E nesse momento da pandemia, eu acho que o acolhimento, como o professor Ferraro colocou, de toda a nossa equipe multiprofissional, de todos os nossos profissionais, médicos, né? A questão heróica de enfrentar realmente num momento de desconhecimento total do que poderia acontecer a todos nós que estávamos lá, ficamos, trabalhamos e acolhemos da mesma maneira como se estivéssemos acolhendo dentro de um dia a dia normal nosso, porque é para isso que é feito o profissional de saúde. Também conseguimos vacinar 100% dos nossos trabalhadores já em fevereiro de 2021, com a primeira dose, a segunda dose já em março de 2021, e o reforço feito agora no final da terceira dose em setembro, outubro de 2021. Então, tudo isso foi muito rápido e nós ficamos muito satisfeitos, não temos aquele complexo de que o Brasil tá bom, tivemos várias discussões e realmente foi muito interessante as discussões leigas, mas a área de saúde, acredito que ela foi muito, principalmente nós, hospitais universitários, fomos muito capazes, fomos muito, digamos, muito efetivos e salvamos, como colocou o professor Ferraro, muito mais do que estávamos acostumados a fazer. Isso, na verdade, nos deixou um pouco mais até otimistas. Nós que trabalhávamos num hospital de alta complexidade, em que nós sabemos que o índice de mortalidade é muito mais alto, também com hospitais de ensino e hospitais onde nós desenvolvemos uma série de conhecimentos, pesquisas, ciência e aprendizado, sempre os nossos índices são piores. Os nossos índices foram melhores e talvez iguais a todos os grandes hospitais do Brasil, inclusive da área privada. Isso nos deu, na verdade, uma sensação de otimismo. Então, é aquela velha história. Eu aconselho a quem não teve oportunidade, 3 livrinhos que são muito interessantes para a gente mais ou menos decifrar essa fase que estamos vivendo, que é a Grande Gripe, que fala da gripe de 1918, foi H1N1 lá, e chamado de gripe espanhola porque na Espanha, que saibam disso, não houve censura à existência da gripe, mas ela não se iniciou na Espanha, é errado chamá-la de gripe espanhola, ela foi um surto que durou 2 para 3 anos, exatamente como estão vendo com o Covid agora, e talvez, se vocês lerem, vocês vão ter a impressão de estar lendo um livro que foi escrito após o início do Covid, e não foi. Esse livro foi lançado em 2014. A lógica do cisne negro é importante porque realmente é aquela história de tentar prever o futuro, pensar em 1 milhão de possibilidades de como algo pode acontecer, cada movimento, cada passo, cada palavra, e quando o futuro se torna passado, ou seja, quando ele chega, nós percebemos que o que nós imaginamos, ou seja, a possibilidade 1 milhão e 1 foi a que apareceu, e nada daquilo que havíamos planejado aconteceu. Então, temos que sempre estar preparado, não acreditar nesse pessoal que faz grandes previsões
ou são gurus do apocalipse. Aquilo que você não pensou, muito provavelmente vai acontecer, e esteja preparado para isso. A decodificadora é outra, que ajudou muito na vacina da Pfizer, né? É uma história sobre a doutora Jennifer Doudna, em que ela foi o desenvolvimento do sistema CRISPR-Cas9, que permite a engenharia genética, a alteração de genes de vírus, de bactérias e até de seres humanos. E com isso eles conseguiram fazer, por exemplo, a BioNTech Pfizer, que foi a vacina que tem tido, inclusive, o melhor resultado no mundo hoje, graças a esse tipo de ação. É muito importante, porque aqui a gente vê o que são os verdadeiros cientistas, o que é um verdadeiro debate científico, o que é uma verdadeira discussão dentro da nossa área, e não com leigos, né? Mas nada contra, todos são livres, a liberdade de expressão para mim, é importante, é sagrada, desde que não seja criminosa, e eu gostaria de apresentar, então, esse videozinho de 30 segundos aqui, que é um videozinho que eu vou ver se eu consigo passar para vocês, e vocês me digam depois se foi possível assisti-lo, que é o nosso hospital atendendo exatamente os pacientes de Manaus. — 24 horas por dia ligados. Obrigado, é isso. Muito obrigado, doutor José Garcia Neto, pela excelente colocação aí no seu hospital. Parabéns pelo trabalho. Já estamos com o tempo estourado, já foi alertado pela organização aqui, mas temos que ouvir rapidamente aí o nosso debatedor, doutor Estênio Gomes da Silveira. Por favor. Boa tarde a todos, já praticamente boa noite aqui no nosso Nordeste. Saudando aqui doutor José Roberto Ferraro, doutor José Garcia, nosso colega também de rede de hospitais ligada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e saudando também o doutor Sandro, que coordena esta mesa. É uma satisfação e uma honra estar participando dessa programação da Abrauê, e ao mesmo tempo em que nós estamos saudando a todos, eu posso adiantar que foi brilhante as duas apresentações de Dr. Ferraro e de Dr. Garcia. Trouxeram uma panorâmica a respeito de como os hospitais, 2 hospitais, inclusive, da esfera federal, atravessaram o período de pandemia, as dificuldades todas que foram trazidas, os problemas que nós tivemos que enfrentar, a rapidez com que esses problemas se instalaram, e nós tivemos, então, que se reinventar, ter uma capacidade de adaptação muito grande para passar pelas atribulações que nós passamos nesses 2 anos em que nós praticamente convivemos com a pandemia. Então, eu não vou ser repetitivo, o tema é, de certa forma, abrangente para o tempo que foi posto para cada um de nós, e na função de debatedor eu teria aqui que, de certa forma, colocar e repetir uma série de coisas que brilhantemente tanto o doutor Ferraro quanto o doutor Garcia apresentaram. Há nuances, obviamente, de passagem de cada hospital por essas atribulações, pelos problemas que cada um teve pela frente, e essas nuances dependem muitas vezes do porte do hospital, do hospital está com porta aberta ou não, está com porta aberta ou não para enfrentamento da Covid, e nisto também nós nos incluímos, né? Nós tivemos que fazer, como todos os outros hospitais também fizeram, um plano de contingenciamento para enfrentar a pandemia, e para fazer esse plano de contingenciamento nós tivemos que fazer contato com o gestor SUS para saber dele qual o papel que ele esperava do hospital universitário. No nosso caso, o gestor SUS optou por que nós ficássemos na retaguarda, fazendo aquilo que, de certa forma, nós fazemos no dia a dia, que é atender a população de Natal e do estado do Rio Grande do Norte, numa série de atividades que somente, muitas vezes, o hospital universitário realiza, do ponto de vista público,
porque isso seria importante. Nós sabemos que a pandemia veio com a força que veio, mas as patologias outras continuavam levando pessoas ao hospital e merecendo assistência, e nós fomos, então, incumbidos de continuar dando essa assistência. Não era do entendimento do gestor SUS local que o hospital estivesse à frente do enfrentamento, né, no enfrentamento da pandemia. E nós, então, contribuímos bastante com isso. E também contribuímos para que os hospitais públicos do estado e do município de Natal, eles se adaptassem mais rapidamente às circunstâncias que estavam vindo de uma forma avassaladora. Nós tivemos aí a possibilidade de esvaziar grande parte dos pacientes que estavam no hospital municipal para que ele rapidamente se adaptasse para receber pacientes COVID. Tivemos, em algum momento do ano de 2020, recebendo toda uma enfermaria de pacientes de doença infecciosa do hospital, referência no estado para doença infecciosa, para que ele tivesse mais espaço para receber a doença infecciosa COVID. Então, veio muitos doentes desse hospital para o nosso hospital, para o Hospital Universitário Onofre Lopes, para que ele tivesse esse hospital de referência, o Hospital Giseuda Trigueiro, tivesse possibilidade de adaptação de áreas para receber mais pacientes COVID. Tivemos possibilidade de emprestar equipamentos como respiradores, que na época era, vamos dizer assim, limitador de você abrir leitos de UTI. Emprestamos equipamentos para que o Hospital Municipal de Natal pudesse abrir esses leitos numa rapidez maior, e todas essas atividades que o hospital fez, de certa forma, de retaguarda, levando a que os hospitais públicos passassem a ter uma capacidade de resposta maior. Então, isso diferencia, de certa forma, eu coloco isso como elemento aqui dessa minha participação, diferencia o papel dos hospitais frente à pandemia. Nós tivemos nuances aí da apresentação do Dr. Ferreiro, tivemos nuances da apresentação do Dr. Garcia, e no nosso caso, do hospital, nós temos nuances que acompanhavam o perfil de atenção do hospital de Dr. Garcia e nuances do hospital de Dr. Ferreiro. Do Hospital do Dr. Garcia, eu lembro que nós também fomos chamados pelo Ministério da Saúde, em janeiro deste ano, a receber pacientes com Covid de Manaus, que estavam naquela situação desesperadora, e recebemos, então, pacientes lá de Manaus e fizemos atenção até liberá-los todos, né? Só perdemos um desses doentes aqui no hospital, e todos os outros hospitais voltaram para Manaus bem e estáveis. E com o doutor Ferreiro, nós passamos também a ter um olhar que ele chama atenção, que é o olhar de como a equipe do hospital, que não é a equipe que está na assistência direta, ajudou em muito para que o enfrentamento da pandemia fosse realizado de uma forma muito mais adequada do que seria. E eu lembro aí toda a equipe de engenharia civil, de engenharia elétrica, de engenharia biomédica ou engenharia clínica, que hoje, de certa forma, os hospitais universitários federais têm por conta da gestão que a EBSE faz hoje em dia desses hospitais, e esses hospitais hoje têm condição de responder rapidamente para essas condições de infraestruturas que, no caso da pandemia, foram necessárias demais que nós tivéssemos ali à disposição. Eu digo e falei há pouco, que nós não tivemos a incumbência de fazer o enfrentamento da pandemia de imediato, mas terminamos caindo nela, porque nós sabíamos, e isso ficou previsto no plano de contingência do hospital, é que quando a rede travasse, e nós fazíamos a expectativa que a rede travasse, chegaria um momento em que haveria mais pacientes buscando atenção e atenção de paciente crítico do que leitos disponíveis, e não ficamos com a incumbência de fazer o enfrentamento, mas chegaria um momento em que a gente não deixaria de ter doente dentro do hospital ou chegando ao hospital que não tinha mais capacidade de ser atendido na rede com a destinação de ter leitos críticos ou clínicos para atender esse doente. E durante um período ali de 3 meses, nós, no plano de contingência, nós nos preparamos para ter
com a compra de exaustores, com a compra de climatização específica, com mudanças físicas, obras físicas dentro de enfermarias, nós passamos, então, até a possibilidade de ter leitos de UTI para o paciente COVID e leitos também clínicos para o paciente de enfermaria. Então, nós tivemos, talvez até diferentemente de Garcia e Dr. Ferreiro, que desde o começo tiveram ali um preparo para enfrentar diretamente a Covid, nós passamos por um período em 2020 que não estávamos enfrentando a Covid, estava dando essa retaguarda do paciente, do perfil do hospital, e ajudando a rede no que era possível ajudar, como eu disse há pouco, recebendo doentes fora do perfil do hospital, para que o hospital público pudesse se preparar para receber mais pacientes Covid, mas depois de um certo tempo, e principalmente a partir de junho do ano passado, quando nós tivemos um pico maior no estado da primeira onda, nós tivemos então que receber e dar assistência a pacientes críticos e pacientes clínicos de Covid. E foi possível a gente entrar para essa particularidade da assistência, porque o contingenciamento que foi feito trabalhou com esse tipo de perspectiva. Tivemos, como os demais colegas que fizeram a apresentação, problemas do ponto de vista de insumos, né? Porque, como foi apresentado ali para o doutor Ferreiro e também para o doutor Garcia, o mundo inteiro passou por problemas, quer seja de fornecimento de material, de prevenção de segurança de equipe, mas também de alguns insumos que foram elevados a um consumo exagerado, né? O famoso kit Covid levou a você ter um consumo exagerado, de forma que nós tivemos uma dificuldade muito grande em alguns momentos, quer seja nesse pico de atividade lá em junho, julho, agosto e setembro do ano passado, quer ser na segunda onda que reverberou ali a partir de fevereiro, março, abril, maio do presente ano. Então, esses elementos são concordantes também com a apresentação que Dr. Ferreiro e Dr. Garcia fizeram brilhantemente e que nós aqui tivemos repercussões semelhantes. Tivemos que nos reinventar, tivemos que ter uma rede de solidariedade muito grande, com empréstimo de outros hospitais, públicos e privados, quando a gente tinha alguma dificuldade, e, logicamente, com assistência central da EBSER, com suporte de recurso financeiro, com suporte de compras centralizadas, e conseguimos atravessar isso e estamos ainda atravessando. Então, eu sei que o tempo para o debatedor é muito curto, eu sei que os nossos colegas que nos antecederam aqui, o doutor Ferreiro e o doutor Garcia, tiveram que passar até um pouco do tempo deles, porque realmente as alternativas que tinha da mesa mexia com uma série de problemas, não só de insumos materiais, mas também de estruturação física de cada hospital, e eu aqui tento ser curto e não repetitivo com o que foi colocado. Eu sei que os nossos hospitais tiveram e têm ainda uma contribuição muito grande, né, para a pandemia, para o enfrentamento da pandemia, mas também no dia a dia, dentro da estruturação do SUS, da rede SUS de cada estado. Eu agradeço aqui penhoradamente a honra de estar participando dessa mesa. Eu dou aqui um muito obrigado ao convite que foi feito pela Abrauí, através do presidente Zé Geraldo Lopes Ramos. Agradeço aqui a colaboração dos demais colegas, que praticamente quase que não me deixam ter o que falar, porque eles agiram na gestão dos seus hospitais de uma forma categórica e brilhante, e fizeram uma panorâmica aqui de apresentação muito, muito significativa, e agradeço, por fim, ao doutor Sandro, que fez a coordenação também desta mesa. Um abraço a todos, muito grato. Muito obrigado. Obrigado a todos os palestrantes dessa mesa, um assunto extremamente importante, que podemos ficar aí horas e horas comentando e compartilhando a experiência que cada hospital teve nessa pandemia. Eu também queria aproveitar a oportunidade, como fez o Dr. José Roberto, parabenizar toda a equipe de profissionais médicos, enfermeiros, equipe assistencial, pelo belíssimo trabalho ao longo dessa pandemia. Muito obrigado a todos, e eu passo a palavra aí ao nosso presidente, Zé Geraldo. Muito obrigado, Sandro, pelas palavras, e agradeço ao professor Ferraro, professor Garcia e Stênio pelas brilhantes participações.